Liturgia do dia 26 de outubro de 2022, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é que é justo. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor e não a homens. Vós o sabeis. O bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 144. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. E saibam proclamar vosso poder. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados,
ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só os esposos, mas também os pais e os filhos hão de viver em recíproca submissão na comum obediência a Cristo. Os filhos hão de lembrar-se do mandamento: honra pai e mãe. A obediência aos pais está relacionada com a obediência a Deus, que a ela liga a bênção, expressa em termos de fecundidade. Aos pais é confiada a tarefa da educação dos filhos. Devem realizá-la com suavidade e cuidado, como servidores da obra de Deus. É Ele que dá inspiração e orientação a essa educação. Também as relações entre os escravos e os seus senhores recebem nova luz da mensagem cristã. Trata-se de relações entre pessoas, ambas submetidas ao mesmo Senhor, que sem qualquer favoritismo reconhece e aprecia o bem realizado por cada um, e não o estado social que ocupa. Para escravos e senhores, vale a palavra do Senhor. Sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o fizestes. Quando o escravo, obedecendo ao dono, obedece a Cristo, o seu serviço adquire um valor religioso, que exclui o servilismo ou a busca de ambíguas recompensas. O dono, por seu lado, deve tratar o escravo como trataria a Cristo, isto é, com o coração animado pela caridade, sem arrogância nem autoritarismo. Com relação ao Evangelho, o sumário lucano do versículo 22 introduz uma nova etapa da viagem de Jesus para Jerusalém. Jesus não responde diretamente à pergunta com que abre a nova sessão, indicando o número dos que se salvam, mas exorta a estar prontos e solícitos para acolher o reino que vem. É urgente um compromisso total de todo o nosso ser e forças, como faríamos se tivéssemos de entrar por uma porta estreita. Hoje é o momento para esse compromisso. A salvação é o dom de Deus a que se adere fazendo o bem, e não simplesmente reclamando laços familiares com Jesus. A imagem do banquete escatológico, em que participam todos os povos da terra, manifesta a salvação oferecida a todos os homens e acolhida por muitos pagãos. Estes, os últimos, a receber o anúncio do Evangelho, serão os primeiros a entrar no reino de Deus, enquanto Israel,
O primeiro a ouvi-lo se verá excluído dele se não o acolher. A salvação não é questão de pertença étnica, mas de fé em Jesus. Não é o ser filhos de Abraão que assegura a salvação, mas o realizar as obras de Abraão, que na esperança da redenção futura acreditou e pela fé foi reconhecido como justo. No tempo de São Paulo, a situação social não era melhor que a de hoje. Havia escravos e senhores, e não se punha a questão social como se põe hoje. Isto é, não se procurava melhorar a condição das classes mais miseráveis e maltratadas, como era o caso dos escravos. De vez em quando, havia revoltas de escravos que eram simplesmente esmagadas, e tudo continuava como antes. Hoje, pelo contrário, procura-se melhorar a sociedade. São Paulo não pensou em novas estruturas sociais, mas procurou transformar as existentes do modo mais profundo. E se pensarmos bem, o seu método ainda continua a ser o mais decisivo. O papel da Igreja não é criar novas estruturas sociais e econômicas, mas introduzir em todos os homens um espírito novo, animado pela consciência da igual dignidade de todos os homens e do amor de Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo prega uma igualdade de fundo. Diz aos escravos: cada um, escravo ou livre, será recompensado pelo Senhor conforme o bem que fizer. E diz aos senhores: vós, os senhores, farei o mesmo para com eles, sabendo que para o Senhor não há acepção de pessoas. A igualdade fundamental corresponde à igualdade de comportamento. Depois de ter dito aos escravos que sejam obedientes aos senhores como a Cristo, prestando-lhes de boa vontade os serviços, como ao Senhor e não aos homens, Paulo exorta os senhores: fazei do mesmo modo para com eles. Esse modo é o serviço. Os escravos devem servir alegremente os senhores e os senhores devem servir alegremente os escravos. Se assim não for, não terão feito algo de bom e serão julgados e condenados. É uma verdadeira reviravolta. Paulo não prega a liberdade por meio das reivindicações. Quer suscitar em todos a vontade de servir, de prestar um serviço que no fundo é serviço de Deus. Servir de boa vontade, como se servisseis ao Senhor. Se assim for, toda a sociedade mudará naturalmente e concretizar-se-á uma igualdade fundamental. Esta é uma pregação mais difícil do que a da violência e das reivindicações, mas é esta a perspectiva cristã, a única que corresponde à caridade divina: amar a todos, também aqueles contra quem temos de lutar. É esta a porta estreita, pela qual Jesus nos convida a entrar. A porta estreita da caridade, que exige renúncia, mas se abre a verdadeira vida, onde o coração se dilata até as dimensões de Deus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo o erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.